Isaías 32. Vejam, um rei reinará com retidão e príncipes governarão com justiça. Cada homem será como um esconderijo contra o vento e um abrigo contra a tempestade, como corrente de água numa terra seca e como a sombra de uma grande rocha no deserto. Então os olhos dos que veem não mais estarão fechados, e os ouvidos dos que ouvem escutarão. A mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. O tolo já não será chamado nobre, e o homem sem caráter não será tido em alta estima. Pois o insensato fala com insensatez e só pensa no mal. Ele pratica a maldade e espalha mentiras sobre o Senhor, deixa o faminto sem nada e priva de água ao sedento. As artimanhas do homem sem caráter são perversas. Ele inventa planos maldosos para destruir com mentiras o pobre, mesmo quando a súplica dele deixe-a justa. Mas o homem nobre faz planos nobres, e graças aos seus feitos nobres, permanece firme. E alguma tradução vai dizer, e na sua nobreza persevera. Deus, revela no Senhor teus propósitos para o dia chamado hoje, para esse tempo chamado agora. Venha, Senhor, nos instruir, que o mesmo Espírito que inspirou Isaías para profetizar e para escrever essas palavras, que ele venha agora, Senhor, nos trazer conhecimento, revelação, nos edificar, e que nós possamos dar a resposta ao Senhor, que o Senhor espera que assim façamos. Eu espero que assim seja, segundo a Tua graça sobre a minha vida, no nome santo e poderoso de Jesus. Amém. Amados, essa história aqui está acontecendo quando o reino da Síria está derrotando vários reinos próximos a Jerusalém, e o povo de Jerusalém aqui está apavorado, cheio de medo, e está querendo fazer uma aliança com o rei do Egito. E então Deus levanta Isaías, e Isaías vai, me perdoa a expressão, mas lança essa profecia no peito do povo de Israel. Se a gente continuasse lendo, vai ver aqui que ele vai falar das mulheres, para dizer para as mulheres levantarem, tomarem uma posição também de mulheres do Senhor, de mulheres guerreiras. Mas hoje eu quero falar até o versículo 8, porque mais ou menos como eu preguei no dia da minha posse, nós temos nos últimos tempos vendo levantar pregadores, ensinos, de que dizem que como a gente é filho do rei, e eu não sei porque eu estou lembrando aqui do Romário, né? Que ele disse, né, que ele era o príncipe e que Edmundo era o bobo da corte, né? E que como príncipe ele tinha que sentar na janela. Mais ou menos como príncipe e princesas do rei Jesus, nós temos acostumado a ouvir, a ser ensinado que como príncipes e princesas, a gente tem que ter tudo de bom que é possível. A gente tem que, aí pegando a teologia da prosperidade, dizer que a gente tem que enriquecer. Eu costumo dizer que o número de cristãos que o IBGE diz que tem no Brasil, se todo mundo enriquecer, a gente vai ter que sair fundando casas da moeda por aí, né? E quem conhece o tal do PIB, essas coisas, a gente não tem riquezas para isso acontecer. Mas a gente tem ouvido isso, olha, você é príncipe e princesa, então você tem que viver à sombra. As coisas boas têm que acontecer sempre contigo. A gente vai, inclusive, pegar algumas denominações que dizem que se você está passando por alguma enfermidade, por algum problema, é porque tu estás em pecado. Nunca leram Jó, né? Jó já foi mais ou menos pensando nesse povo. Porque sobre Jó, o próprio Deus deu testemunho que não havia na terra ninguém semelhante a ele. Quem conhece a história de Jó, sabe tudo que ele passou. Todavia, quando eu leio a Bíblia, a começar por aqui, depois, se Deus permitir, eu quero terminar em 1 Pedro 2, 9 e 10, nós vamos ver aqui que há uma profecia desse povo que está apavorado, que esse povo que está com medo do exército inimigo.
há uma profecia de Isaías dizendo, olha, vai se levantar o rei. E ele se levantou, amém? Quem é ele? Jesus o Cristo, o rei dos reis. E interessante, Felipe, quando a gente vai falar do rei Jesus, ele foi crucificado e hoje, até hoje, uma boa parte dos judeus enquanto nação, esperam que o rei venha, porque não conseguiram entender que um rei poderia vir de maneira mais simples do mundo, não simplória, mais simples, porque o pessoal achava que, olha, se é da linhagem de Davi, vai vir um imperador, vai vir um governador, que vai mudar a nossa história, e a gente não vai mais ficar na mão dos romanos, e a gente vai ser superior a toda e qualquer nação. E por eles pensarem assim, eles até hoje rejeitam a Jesus Cristo. E a gente traz um pouco desse pensamento, dessa cultura, e é isso que tem sido ensinado. Mas olha só o que está dizendo aqui. Vejam, um rei reinará com retidão. A primeira coisa que eu quero trabalhar com a gente hoje é que quando a gente vai ler as bem-aventuranças, que segundo disse Lutero, se perdêssemos toda a Bíblia e tivéssemos pelo menos o Sermão da Montanha, que é do capítulo 5 até o final do capítulo 7 de Mateus, nós teríamos o suficiente para entender quem Deus espera que a gente seja. E no Sermão da Montanha vai dizer, bem-aventurado aquele que tem fome e sede de justiça. Está dizendo que esse rei que virá, ele reinará com retidão, isto é, ele será um rei justo. Mas na nossa cabeça, normalmente, justiça não é o que a Bíblia chama de justiça. Justiça é aquilo que eu entendo como justiça. E eu vou dar um exemplo dos versículos que também estão no Sermão da Montanha, que eu falei sobre ele de manhã. Olha só o que a Bíblia vai dizer. Que eu e você, que somos justos, ou chamados para ser justos, segundo Jesus Cristo, vai dizer o seguinte, olha, se aqueles que falam mal de você, ore por eles. Se te derem o tapa numa face, dê a outra. Vai dizer em Romanos 12, pegando Provérbios, vai dizer, olha, se teu inimigo tem fome, dá-lhe de comer. Se teu inimigo tem sede, dá-lhe de beber. O interessante é que Deus está falando que isso é justiça, mas é assim que a gente pensa a justiça? Não. A justiça que a gente pensa me faz lembrar a minha falecida avó Dina. Farinha pouca, o meu pirão primeiro. Se pensar e me acertar, vou ser mais rápido no gatilho e vou acertar esse miserável, né? Porque essa é a noção que a gente tem de justiça, que é uma noção segundo o mundo. É interessante quando João, ele vai falar para o Senhor, que ele ainda é chamado de o filho do trovão. Senhor, quer que a gente mande fogo dos céus e acabe com esses dito cujo tudo aí, esses samaritanos todos? E vira Jesus e fala, não rapaz, não é essa justiça que eu vim trazer. O meu desejo é que esses corações sejam transformados, que a maldade deles, vendo o bem que há em mim, eles se constranjam e mude de vida. É que o ódio que eles têm seja aplacado pelo amor que eles encontrarem na minha e na sua vida. Porque esse rei que virá, e ele veio, amém? Amém? É um reino de justiça. A gente já podia parar aqui e ir embora, não é? Que já estava valendo o que foi dito. Porque normalmente a gente ainda pensa com os conceitos do mundo, com os conceitos do dia a dia. E é por isso que Mateus 5,13 vai dizer que eu e você fomos chamados para ser luz do mundo, sal da terra. Essa vida sem sabor, essa vida insípida, essa vida sem gosto, está Jesus falando, vocês que são os meus discípulos e são o meu povo, vocês vão dar o bom sabor nessa terra. Vocês vão levar a esperança onde não há mais esperança. Onde a vida está indo embora, que é uma das funções do sal, você vai conservar a vida no coração dessas pessoas que estão perdidas. E aí ele continua dizendo, e aí ele vai falar da gente. E
príncipes governarão com justiça, com essa retidão que ele falou. Aí olha só agora, cada homem será como um esconderijo contra o vento. Quando ele está falando aqui de homem, gente, entenda homem e mulher, porque lá no começo ele estava falando sobre príncipes e princesas. Agora olha só o que ele espera de mim e de você. Cada homem, cada mulher será como um esconderijo contra o vento. Não se apavore com o que eu vou dizer, porque minha família já sabe disso desde sempre. Se eu pudesse escolher como eu quero morrer, se eu pudesse escolher, Deus falasse assim, olha, você vai morrer daqui a 4 dias. Como você quer morrer? Felipe, eu tenho o maior sonho de morrer num tornado. Eu tenho o maior desejo. Aí Felipe está assim, gente, eu já vou morrer mesmo. Eu só escolhi a maneira de ver um tornado por dentro. Eu tenho essa curiosidade desde criança. A minha filha já fala que ela quer pegar a maior onda que tiver, né? Que eu e ela gostamos de surfar. Ela quer pegar, qual o nome da onda, filha? Da onda de Nazaré, a maior onda que tem. Que se é para morrer, vamos morrer fazendo o que a gente gosta. Mas aqui falando do vento, ele está dizendo que o vento está soprando na vida do povo. Ele está falando que o tornado está vindo, que está ventando com fúria. E aí ele espera, Bruna, que eu e você peguemos essas pessoas que estão no vento da vida, estão sendo assoladas pelo adversário, por esses conceitos malignos, e digamos para essa pessoa, olha, se escolhe aqui, deixa o vento bater em mim, que ele nos chamou para ser proteção, abrigo em meio ao vento da vida. Olha o papel que Deus espera que os príncipes e princesas dele vivam. Saiu pelo menos um amém, mas como eu falei no dia da posse, eu estou acostumado com esse trem. Porque esse não é o tipo de príncipe e princesa que a gente quer ser. Não, a gente quer o príncipe que, senta lá no tronão, estica a pernana, espreguiça, toca o sininho e fala assim, me sirva. Quero uma água de coco. Quero lá uma comidinha do Felipe no capricho, né? Uma massa gostosa. É isso que a gente tem ideia de príncipe e princesa, mas eu vim aqui essa noite para te dizer que esse príncipe e princesa pode ser de qualquer reinado, menos do reinado do Senhor Jesus. O reinado do Senhor Jesus, Ele quer que seus príncipes e princesas sejam como o Rei Jesus. Esse que sendo Deus não teve como usurpação ser igual a Deus. Antes humilhou-se a si mesmo, se esvaziou de todo o seu ser, tomando a forma de homem, e como homem, ele vive como escravo. Como escravo, ele é pendurado numa cruz, morrendo como maldito. Mas Paulo, falando ao Filipenses 2, vai dizer que mas Deus lhe deu um nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho, no céu, da terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus Cristo é o Senhor, para a glória de Deus Pai. É esse rei que está falando, olha, como o Pai me enviou, vos envio. Como eu estou fazendo discípulos de vocês, vão e façam discípulos. Só que esse roteiro é ruim. Esse roteiro ensina que eu não fui chamado para ser servido, mas para servir. E não só isso, que eu vou ter que entrar em furadas por causa das outras pessoas, para proteger as outras pessoas, porque ele continua, olha o que ele vai dizer. E um abrigo contra a tempestade. Gente, esses dias aqui, a gente fez um mês que a gente está aqui, e estava olhando alguns lugares que choveu muito, que a tempestade foi forte. Tem lugar, não lembro de Vitória, que caiu, acho que foi em Vitória, que caiu um treco lá da rodoviária, que acho que é a 3ª ou 4ª vez que cai, não sei quem viu isso. Interessante é que Deus chamou para a gente ser esse abrigo que não cai, porque Ele é que nos sustenta. Mas Ele está dizendo que no momento da tempestade, eu e você somos o abrigo das pessoas. Quantas pessoas na tua família, no teu emprego, dentro da própria igreja, que você sabe que está vivendo tempestades tremendas na vida. E o Senhor está falando, eu conto contigo para ser o abrigo para essas pessoas. Eu conto contigo para apaziguar o coração e a alma dessas pessoas nesse tempo de tempestades tão forte. Amados, a gente nunca viveu
uma sociedade tão doente como a gente vive nos dias de hoje. E aí eu não vou falar nem dessas doenças físicas que nós mais conhecemos, mas na área da psique, nunca nós tivemos tantas pessoas com problemas na área emocional, depressão, ansiedade, fobias múltiplas, pessoas que têm ojeriza a outras pessoas. Nunca na sociedade isso foi tão alarmante como hoje. Pessoas que vivem tempestades olhando aparentemente, sem nenhum motivo, mas porque a tempestade está acontecendo aqui dentro. E Deus chamou a mim e para vocês, para dizer para essas pessoas: eu quero te mostrar a paz que excede a todo conhecimento. A paz que não é como a que o mundo dá, eu tenho, e essa paz vai ser o abrigo para a sua vida. Venha para mim, encontra isso em mim. Somos príncipes e princesas, amém? Eu não quero que você saia daqui falando, depois da pregação do pastor, não quero mais ser príncipe e princesa, não, estou fora. Não, é o contrário. Eu quero que a gente entenda que nós somos, Ele é o Rei dos Reis, Ele veio para reinar com justiça, e chamou a mim e a você, para sermos príncipes e princesas desse reinado. E Ele vai continuar, como corrente de água numa terra seca. Eu fui fuzileiro naval, e eu não consigo lembrar direito o ano, não consigo. Mas eu acho que foi no ano de 91, nós lá do Rio, fuzileiro naval, viemos fazer uma manobra em Itaoca. Para onde é Itaoca? E apontaram para lá, apontaram para cá, então eu fico no meio. Espera aí, tá bom. Mas foi lá, Itaoca. E tinha 4 meses que não chovia. A nossa manobra, que era para demorar 4 dias, por causa de um comandante tapado, nós duramos 9 dias, porque ele errou o morro que a gente tinha que conquistar no treinamento. E quando estava lá em cima, a gente recebeu a notícia que o morro era errado, então a gente andou para caramba. E aí o cantil, que era para durar 4 dias, não durou 9. Principalmente porque quando chegamos no morro, achando que tinha acabado a missão, o que a gente fez? Tomou água, que a gente estava só dosando. 4 meses sem chover em Itaoca. Isso foi ano 90 ou 91. E aí eu lembro que a gente indo para um outro lugar, um soldado, se eu não me engano, foi o da Cruz, ele tinha dito que tinha olhado um pouquinho de água. Amado, aí lá foi desse jeito. A sede é minha, eu quero chegar na água primeiro. Aquela correria, e quando a gente chegou no lugar da água, não tinha água. Nós ficávamos tão cansados, porque tem um negócio chamado no militarismo, você é militar? Mas tem cara. Que se chama aferrar. Alguém aqui já foi militar? Que aqui quase não tem militar, né, no Espírito Santo. Aferrar, que aferrar é você deitar no chão e ficar em posição de combate. Tinha gente que deitava e dormia. Isso eram coisas assim, de 2, 3 minutos, mas tão cansado e com tanta sede, que dormia. Até que a gente, de fato, encontrou um filete de água, já perto, isso 3 dias depois, já perto do morro. Amado, parecia que a gente tinha encontrado joia. Meu Deus, já viu aquilo que, normalmente, quando você está com muita sede, a gente bebe água devagar, rapidinho, não é? Mas quando a sede é braba, tu não consegue beber rápido, não consegue, o teu organismo, ele não aceita. E a gente, cheio de sede, queria beber muito e o organismo não aceitava, tinha que ser aquela história de molhar os lábios rachados e bebendo devagarzinho, mas para a gente foi uma salvação. Agora, pensa comigo, Jesus está aqui dizendo, está Deus falando através de Isaías, que eu e você somos correntes de água numa terra seca. Qualquer um que tem uma visão qualquer da vida, sabe que o tempo que a gente está vivendo, da existência humana, é de terra seca, amém? Vocês concordam comigo, amados? Um povo sem rumo,
uma geração, e com todo carinho e respeito aos jovens, isso não sou eu que digo, isso é Harvard que diz, que nós estamos vivendo a pior geração de toda a história do ser humano. Repito, não sou eu que estou dizendo, se vocês pesquisarem, vocês vão encontrar isso. Estamos vivendo uma geração, um tempo que filhos não respeitam os pais, que pais não respeitam os filhos. Estamos vivendo uma geração que o povo está totalmente sem rumo, vive a cada dia como se fosse o último, não porque tem esperança de Cristo, mas pelo contrário, acha que pode morrer a qualquer momento. E aí está Jesus falando que rios de água fluirão daqueles que encontraram a Cristo. Não foi isso que ele disse para a mulher samaritana em João 4? Rios d'água fluirão. Ele espera que eu e você sejamos esse filete que sacia a sede da existência desse mundo. Pô, valeu, minha esposa. Minha esposa falou amém. Esposa é boa por causa disso, né? Ajuda, né? Eu sei que é difícil para a gente compreender essas coisas, principalmente diante de tudo que a gente ouve sendo pregado aqui. Quando eu digo aqui, eu digo nos tempos que a gente está vivendo, tá, gente? Não aqui em termos de localização, que a gente tem visto hoje ser pregado. Eu sei que é difícil a gente compreender que há um papel que Deus nos criou para vivermos. E esse papel é para nós vivermos nesse mundo segundo Ele, que é o Rei dos Reis e Senhor dos Senhores. E quando eu vejo esse silêncio, eu confesso que eu fico constrangido, que dá vontade de acabar a pregação e falar assim, vão para casa, já está de bom tamanho. Mas eu vou continuar porque eu sou teimoso. E ele vai dizer, é como a sombra de uma grande rocha no deserto. Interessante que a gente, quando chegou em São Mateus, quando a gente ouvia aqui sobre Cachoeiro de Itapemirim, a gente ouvia dizer, olha, lá é quente pra caramba, lá é quente demais, né, amor? Eu quero dizer para vocês, eu sou do Rio de Janeiro. No Rio de Janeiro, para você chegar da calçada até a água no mar, ou você tem que ser tipo assim um The Flash, ou você tem que ter uma sandália muito boa, porque não, o que eu estou falando não é exagero, a gente vive história de você estar andando de Havaiana e ela derreter no chão quando você pisa, de pegar a frigideira, vocês podem pesquisar isso, e botar lá a frigideira sem nada, é só botar o ovo e o ovo fritar. Esse ano ano passado, né, em dezembro, teve um dia que chegou a sensação de 56 graus. É aquilo que você vai pisar na areia e tu vai matando o tatuí no caminho, né? Vocês sabem o que é tatuí? Né? Você vai matando, tá fritando no caminho de tão quente que é. E aí quando a gente chegou, né, Cachoeiro, São Mateus, Presidente Kennedy, eu falei, gente, esse é o calor? Estamos bem pra caramba. Só que a gente sabe que no calor, o que tu mais queres é encontrar uma sombra. Eu vou contar uma realidade aqui que eu não sei se aqui existe, né? Mas eu tenho que trazer a experiência do Rio. O Rio é difícil você encontrar um ponto de ônibus bonitinho, todo legalzinho. Está aqui João Mateus rindo. Normalmente está caindo os pedaços, normalmente só tem um cimento ou um ferro ali. E aí o povo, inclusive tem até um meme na época do calor mesmo, Tércio, que o pessoal está lá, viu aquela madeira, aquele poste, aí só tem uma sombrinha, e fica um atrás do outro, literalmente. Aí tem um meme que diz assim, acho que esse pessoal do ponto quer fazer uma surpresa para o motorista. Mas é que, na verdade, no calor todo mundo quer uma sombra, que é um lugar de refrigério, que é um lugar que a alma, ela se aquete, que é um lugar que o espírito, ele possa repousar. Então, o Senhor falando que nesses dias quentes, que queima a alma, que queima a existência, eu e você temos que ser sombra para essas pessoas. Meu Deus, quantas das vezes eu e você chamado para isso, as pessoas já estão no calor da vida, estão vivendo momentos que está queimando o ser dela,
nós vamos e damos uma palavra dura, nós vamos e julgamos mal, nós acabamos de incendiar o coração e a mente daquela pessoa, e Deus está falando que a minha vida e a tua tem que ser ao contrário. Nós somos a sombra que chegam para essas pessoas e falam assim: eu vim em Cristo Jesus trazer refrigério para a sua alma. Esse é o chamado da igreja. Amados, não precisa me contar, eu tenho um tempo nessa caminhada. Quantas pessoas que já podem ter saído daqui do convívio, porque pessoas tiveram o seu coração já no dia do calor queimado por um comportamento nosso, por uma palavra maldita. Enquanto Deus está falando: olha, eu conto contigo, é para refrigerar a alma desse povo, é para poder trazer acalento, é para poder abaixar tudo isso que está queimando dentro dela, sucumbindo a vida dela. Eu conto contigo para que tudo isso acabe. Amém, amados? Estamos dispostos a viver esse propósito em nome de Jesus? Felipe, quando for 9h30, me avisa. Tá bom. E ele vai continuar. Então os olhos do que vem não mais estarão fechados, e os ouvidos do que ouvem escutarão. O interessante é que esse rei de justiça, ele está dizendo que ele vai vir, mas não está dizendo que o ambiente vai ser uma maravilha. Ele está dizendo que os problemas, eles continuam, eles estão aí. Inclusive chama a mim e a você para sermos respostas para esses problemas. Mas aí ele vai dizer que se nós encontramos Jesus de fato, ele vai dizer que os olhos do que vem não mais estarão fechados. Aqui, repito, né, uma outra realidade, mas eu sei que todos nós já vimos, pelo menos em algum lugar, isso que eu vou falar. Eu lembro que quando esse negócio de morador de rua começou a aparecer, pastor, isso sempre houve, sim, mas eu digo com essa quantidade que a gente vê hoje, a gente passava e se compadecia. O crente, muito crente, levantava a mão e falava: Deus tenha misericórdia e abençoa. Hoje a gente olha isso e a gente fala: cadê a prefeitura que não dá jeito? Meu Deus, e passa de longe, olha o cheiro que está vindo. Está sujando o nosso bairro, está trazendo perigo para nós. Mas aqui está dizendo que os olhos daqueles que são príncipe e princesa do Senhor não vão estar fechados para a necessidade dos outros. Ao contrário, não estarão mais fechados. O interessante é que ele não fala que a gente está cego. Ele fala os olhos dos que veem. Isto é, todo mundo vê, mas a maioria faz o quê? Fecha. E ele está dizendo: não mais estarão fechados, estarão atentos para a necessidade do outro. E ele continua dizendo que os ouvidos do que ouvem escutarão. Ele está dizendo esta habilidade, esse prazer de poder ouvir o outro. E eu vou contar aqui um testemunho sobre isso para vocês. No começo da minha caminhada, havia uma consagração em Guadalupe, que é um bairro do Rio de Janeiro, e havia um irmão que a gente, não sei nem ainda, né, se ele está vivo, há muitos anos que eu não tenho contato com ele, mas que dirigia essa consagração. Vocês sabem o que é consagração? Tem alguém aqui que vem da Bleia, essas coisas, que visitou lá, sabe, né? Então, quem não sabe o que é consagração? Pô, quem sabe levantou a meia dúzia, quem não sabe não levantou ninguém. Então, vamos lá, quem não sabe o que é consagração, é um culto. Só que nesse culto o desejo maior é busca do que a gente chama, que a gente vai falar disso nos estudos, do que a gente chama de poder, que são dons espirituais, vivenciar maravilhas de Deus, milagres de Deus. E ele tem esse cunho maior que alguns dizem: eu estou indo ali para me consagrar. E aí nessa época nós estávamos lá e Deus assim trabalhando no nosso coração de maneira tão gostosa, as músicas tão maravilhosas falando conosco. E aí foi dado um momento de oportunidade, inclusive falando sobre oportunidade, se você gosta de fazer de louvar, de adorar a Deus com cântico, no dia de culto, é só falar comigo antes que a gente bota aqui para você estar botando em prática aquilo que Deus te deu como talento, amém, amado? Como chamado.
E aí uma irmã pediu a oportunidade, uma irmãzinha que estava sentada no último banco. E aí essa irmã veio até a frente. Meu Deus, a irmã falou. Aí você pensa, acabou. Ela falou. Depois ela saiu dali, foi lá para o último banco e sentou. E continuou tudo, a consagração. E veio, esses muito crente, que tem tudo quanto é lugar, chegou para o dirigente da consagração e falou assim, poxa, o senhor não estava ligado. O senhor não podia deixar aquela irmã falar tanto tempo, porque a consagração estava acontecendo de uma maneira tão boa, tão gostosa, e aquilo quebrou tudo. E esse irmão ouviu o rapaz falar, quando o rapaz acabou de falar, ele falou assim, Deus tinha falado no meu coração, que aquela irmã, ela precisava desabafar, e ela não tinha muito tempo ninguém para ouvi-la. Você vê que ela veio, falou, depois ela sentou lá e ficou quietinha. A gente perdeu essa alegria de ouvir os outros. Você sabia que a cura e a psicologia fala isso? Quando você sabe ouvir outra pessoa, a cura para aquela pessoa que está falando. Você sabia que muitos de nós não falamos mais para o outro porque não conseguimos mais confiar uns nos outros, porque nosso caráter está deturpado e a gente não consegue mais ouvir as pessoas? Estou falando mentira aqui, gente? Se eu tiver, vocês falam que eu paro de pregar, a gente vai para casa. A gente lembra, antigamente tinha um costume, principalmente no dia de ceia, que as pessoas que quisessem, elas vinham aqui na frente no dia da ceia, e confessavam os seus pecados e pediam perdão aos outros. A gente perdeu isso porque as pessoas não têm mais confiança em falar as coisas para a gente, e porque também a gente não sabe mais ouvir. Tem pais que não sabem ouvir os filhos, tem filhos que não sabem ouvir os pais, tem cônjuges que um não consegue ouvir o outro. As redes sociais, então, estão roubando tudo isso da gente, mas aqui ele está falando que há príncipes e princesas que aprenderão a ouvir, a ser, no bom sentido, um depósito do coração do outro. Amém, amados? De verdade verdadeira? A gente é precipitado no falar, mas a gente tem dificuldade de ouvir. Tem um ditado aí antigo que todos nós conhecemos, né? Deus nos deu 2 ouvidos e uma boca, para ouvirmos mais e falarmos menos. Aleluia, né? Acordaram, aquele que estava dormindo acordou agora, né? E a gente vai terminar, amados. E aí ele vai dizer, olha, a mente do precipitado saberá julgar, e a língua gaguejante falará com facilidade e clareza. Lembra que o julgamento, eu vou dar uma corridinha por causa do horário, lembra que o julgamento aqui é o julgamento segundo Cristo, segundo o Evangelho. Ele está dizendo que eu e você saberemos julgar. E vai dizer que a nossa língua, ela falar de maneira pronta, ela falar de maneira franca. Paulo vai nos ensinar que nós temos que deixar todas as nossas malícias. Tiago vai nos ensinar que a gente tem que saber dominar a língua. Nós temos que saber o que falar, como falar e quando falar. Vou repetir: o que falar, como falar e quando falar. Porque cada pessoa recebe de uma certa maneira. E nós, se somos chamados para sermos esse, que a língua ela fala que maneira que edifique aqueles que ouvem, como Paulo vai falar aos Efésios no capítulo 4, ele está dizendo que o meu papel e o teu é esse papel. O tolo não será chamado de nobre, e o homem sem caráter não será tido em autoestima. Aqui eu vou parar um pouquinho, no restante eu vou correr de novo. Olha só, o tolo não será chamado de nobre, e o de mau caráter, ele não será tido em alta estima. Eu não sei ainda como é a política no estado do Espírito Santo todo, e isso não só aqui em Presidente Kennedy. Mas no Rio nós estamos acostumados àqueles políticos que roubam,
roubam, e daqui a pouco ele faz ali um cantinho social, que vai ter um atendimento, que vai ter, sei lá, um dentista, um psicólogo, e qualquer coisa que seja. E aí a população diz, ele rouba, mas ele faz. A Bíblia está dizendo que quem pensa assim é tolo, que príncipes e princesas do Senhor vão condenar aquilo que Deus condena e vão aplaudir aquilo que Deus aplaude. Mas todos nós sabemos que muitos de nós, se tiver uma maneira de tirarmos vantagem, a gente vai se deixar levar até por aquele que a Bíblia chama de tolo, de mau caráter. E com todo carinho e respeito, eu quero te dizer que quem assim faz está se tornando um igual a ele. E não é nem príncipe, nem princesa do reino de Deus. Eu fui policial militar. Eu já vivi situações que vocês não têm ideia, mas eu vou contar rapidinho sobre o Erlon, que já faleceu. Esse Erlon, eu fui pastor dele, ele se converteu quando eu pastoreava uma congregação que a gente tinha começado. E um dia, esse Erlon, ele trabalhava no centro de Campo Grande, que é o bairro onde eu me formei, onde eu morava à época. E esse Erlon, ele disse o seguinte uma vez para a gente, olha só, pastor, um dia, ou que às vezes os policiais, ele trabalhava numa clínica, iam lá para tomar um cafezinho ou coisa do gênero. E ele disse que os policiais falaram assim para ele, olha, a gente ia fazer um ganho em tal dia. Mas como o Amaral, que era meu nome de guerra na Polícia Militar, como o Amaral estava presente, a gente não pôde fazer. E eu fui saber disso assim alguns anos depois. Eu já fui trocado de lugar para lugar na Polícia Militar. Cada hora eu estava num canto, cada hora eu estava com um grupo. Por quê? Porque eu nunca aplaudi aquilo que Deus não aplaude, e normalmente eu condenava, eu falava, isso está errado. Dentro do meio evangélico, não foram poucas vezes que me vieram com propostas, e eu disse, olha, para mim isso não dá, porque Deus não está nisso. O que eu quero que a gente entenda, que aquilo que Deus reprova, a gente tem que reprovar, e aquilo que Deus aprova, a gente tem que aprovar. Por mais glorioso seja o benefício que a gente possa tirar. Mas se Deus não aprova, isso não é benefício, isso é malefício, isso é uma condenação para a nossa fé. Amém? E aí, por último, eu quero que a gente dê um pulinho para o versículo 8. Mas o homem nobre faz planos nobres, e na sua nobreza persevera. O homem, a mulher, o príncipe, a princesa do Senhor, faz planos nobres, e na sua nobreza persevera. E aqui nobre é o que eu acho que é nobre? Hein, gente? Nobre é o que Deus chama de nobre. Nobre é o propósito de Deus para a minha e para a sua vida. Nobre é o que Deus aplaude, nobre é o que está dentro do caráter desse rei. E aí, para a gente não precisar ler, 1 de Pedro 2,9, vai dizer que eu e você somos sacerdotes do Senhor, nação santa, povo eleito. Vai dizer que somos sacerdotes reais, porque há um rei a quem a gente pertence, que é esse rei. Mas aí ele vai dizer que esses sacerdotes foram chamados para fazer com que as virtudes do Senhor sejam conhecidas sobre o mundo todo. Nós somos chamados para fazer o quê? Com que as virtudes do Senhor sejam conhecidas. E essas virtudes cabem aos príncipes e princesas que chamam a Jesus de Rei dos Reis. Amém, amados? Eu não sei qual é o teu propósito de vida, mas você pode ser um engenheiro, um arquiteto, advogado, você pode ser político, você pode ser jogador, atleta, o que for, empresário.
Em qualquer área que você esteja, há um papel que o Senhor, Criador de todas as coisas, te chamou para viver, que é para projetar projetos nobres. E aí ele vai dizer, e nesse projeto perseverar. Por que perseverar? Porque a luta vai vir, a adversidade vai vir. Muitas das vezes você vai ter que negar a si mesmo. Muitas das vezes você vai ter que andar na contramão da maioria. Muitas das vezes vantagens, humanamente falando, vão aparecer e você vai ter que dizer não, porque você vai projetar projetos nobres. E nesse projeto tu vai perseverar. Amém, amados? Vamos ficar de pé? Vamos orar ao Senhor? Se, somente se, do que foi dito aqui, o Espírito de Deus falou no teu coração, se tu creres que isso é verdade bíblica, eu quero te dar uns 2 minutos para tu orares a Deus. Eu sei que dentro de muitas coisas que a gente ouve, que a gente vive, essas não são aquelas palavras que a gente talvez parasse um vídeo para ler, para ouvir, a gente não escolheria, mas eu creio que isso é palavra do Senhor. Eu creio que esse seja o projeto, o propósito de Deus para mim e para a sua vida. E isso não tem a ver com religião, isso tem a ver com Cristo em nós, esperança da glória. Isso tem a ver com o povo que se chama povo de Deus. Isso tem a ver com aqueles que sabem que tudo que Jesus conquistou na cruz é direito nosso e a nossa herança. Então fale com o Senhor. Abre o teu coração para Ele. Se de alguma maneira essa palavra te esquadrinhou, diga: Deus, eu preciso disso, eu desejo deixar isso. Fala com Deus. Louvado seja o nome do Senhor. Glórias a Jesus. Aleluia. O Senhor poderia mandar anjos, mas Ele não mandou anjos, Ele conta conosco. Ele podia, através de Cristo Jesus, ter mudado toda a história de uma vez por todas. Mas Ele confiou a mim e a você para sermos participantes, cooperadores do reino dEle. Entenda que não foi um empresário de renome que te chamou. Quem te chamou é aquele que disse: haja luz, e houve luz. Quem te chamou é aquele que venceu a morte e fez de cada um de nós mais do que vencedores. Quem te chamou é aquele que tem o controle de todas as coisas na mão, e Ele fala: eu conto contigo. Eu espero que todos saibam como é o meu reino através da tua vida. Senhor amado, esse é o teu povo. Eu não sei como a palavra chegou em cada coração. Eu quero, Deus, te pedir perdão se eu não fui o canal fiel, o melhor canal para ser usado nessa noite. Mas eu quero te pedir que, apesar de mim, as tuas misericórdias alcancem os corações, a tua palavra penetre no mais profundo do nosso ser, e em nome de Jesus Cristo venha mudar a nossa história, venha mudar a nossa maneira de ver a vida, de ver o próximo, de ver o amigo, como também de ver aqueles que são nossos inimigos. Muda-nos, Senhor. Somos seus príncipes e suas princesas, e queremos, Senhor da glória, fazer que todos saibam que o teu reino está em nós, porque o teu reino não é deste mundo, ele está entre nós, e que vivamos, Senhor Deus, com esse chamado, sendo fiéis a esse chamado. Faça isso acontecer em nós e através de nós.